Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Amém? Nós vamos abrir as nossas Bíblias nessa noite, mais uma vez, na carta do nosso irmão Tiago, fica vizinho a Hebreus, capítulo 1. Nós vamos dar sequência à exposição dessa carta, que nós começamos domingo passado pela manhã. No último domingo pela manhã, nós fomos no capítulo 1, do verso 1 até o verso 8, e hoje nós estaremos dando sequência a essa série de pregações a partir do verso de número 9. Nós estaremos do verso 9 até o verso de número 18, pensando nessa noite sobre essa porção das Escrituras. Os irmãos encontraram? Amém? Você pode se pôr de pé, por gentileza, para a gente fazer a leitura do texto, e logo após nós estaremos pensando um pouco sobre esses versos. A palavra de Deus nos diz assim: o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Verso 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não se engane, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém? Senhor, aqui está a Tua palavra, que mais uma vez nessa noite, pela Tua infinita graça e misericórdia, Tu possa falar ao coração dos nossos irmãos, através da Tua santa palavra nessa noite. Não permita, Senhor, que nós venhamos nos desviar do foco, não permita, Senhor, que nós venhamos distorcer o texto sagrado, mas pela Tua infinita graça, bondade e misericórdia, nos permita nessa noite ser o mais claro possível na exposição da Tua palavra, que as pessoas sejam edificadas, exortadas, admoestadas, segundo a Tua palavra nessa noite. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Você pode sentar. Esse Tiago, os irmãos já devem saber que é o mesmo irmão, é Tiago, irmão de Jesus. E ele escreveu essa carta para praticamente o público inicial de Tiago eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo e que, por força da perseguição desencadeada lá desde Estevão, ou por vontade própria, não moravam mais na Palestina. Eles estavam dispersos. E Tiago emite essa epístola para essas pessoas. Por essa razão, essa carta é chamada de carta geral, porque ela não é uma carta específica para uma igreja. Ela não é direcionada a uma igreja ou a uma pessoa, mas ela é uma carta circular. E na última oportunidade que nós tivemos aqui, eu fiz a seguinte afirmação: que o livro de Tiago, ele é considerado um livro de sabedoria, um livro onde pode ser chamado do livro de Provérbios do Novo Testamento. E do capítulo 1, do verso 1 ao verso 8, o tema de Tiago é provação. Tiago nos afirma, eu poderia resumir nessa frase, o verso 1 ao verso 8 do capítulo 1, Tiago faz a seguinte afirmação: as provações diz quem você é. Em outras palavras, se você é alguém que consegue suportar com perseverança, ou seja, com a paciência triunfadora, a aprovação e não se desviar, verdadeiramente você é um filho de Deus. Foi isso que nós expomos na última oportunidade, de uma forma breve, que nós tivemos aqui, domingo pela manhã, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. A partir do verso 9,
Tiago ele não foge do tema. Ele está falando ainda sobre provação. E ele lança dois contrastes. Olha o que ele diz no verso 9. O irmão de condição humilde, glorie-se na sua exaltação. Vamos parar um pouquinho aqui nesse verso 9 e pensar sobre o seguinte. É possível, e muito possível, ser um crente salvo na pessoa de Jesus Cristo e ao mesmo tempo ser pobre. Interessante que a famigerada teologia da prosperidade afirma que não. Porque essas igrejas que abraçaram essa teologia da prosperidade, elas dizem ou ensinam que a pobreza vem do diabo. Elas dizem que o cristão deve repreender a pobreza, deve rejeitá-la e dizer a Deus que não aceita. Interessante que há um provérbio que diz que o rico e o pobre se encontram. E aos dois fez o Senhor. Interessante como eu disse que Tiago tinha acabado de nos instruir que quando nós estivermos sendo provados, nós devemos pedir a Deus o quê? Sabedoria para enfrentar as provações. E eu quero entender que ele aplica novamente esse princípio de sabedoria em duas circunstâncias específicas. Inicialmente na vida de um cristão pobre, como também na vida de um cristão rico. E você poderia me perguntar, por que, pastor, ele faz isso? Porque igual aos nossos dias, dinheiro, status, eram problemas reais, já entre aqueles irmãos. Eu sei o seguinte, nos nossos dias atuais, há frases em alguns para-brisas de carro que nos choca. Quando diz mais ou menos o seguinte, eu sou filho de Deus. Quando Deus quer, Ele faz assim. Se dirigindo a quê? A um carro novo, zero, do ano. Ou seja, eu sou filho de Deus, foi Deus que me abençoou. Eu não estou dizendo que não foi Deus que abençoou essa pessoa. O problema é um pobre cristão olhando para uma pessoa que tem um carrão com a frase dessa e ele tem um Fiat a álcool 147. O que é que ele vai pensar? Que Deus é muito bom com aquele rico e está morrendo de raiva dele, ou em outras palavras, que Deus é injusto. Porque se Deus abençoa tanto um rico, por que Deus não abençoa um pobre? Não é verdade? Então dinheiro e status era um problema, eu diria assim, teológico naquela igreja. As pessoas pensavam, os pobres podiam estar pensando, por que eles e não eu? É verdade também que a Bíblia jamais ensina que a riqueza em si, ela é um mal. Prova disso é que o próprio Deus deu a Salomão tanto a riqueza quanto a sabedoria. Está lá em 1 Reis capítulo 3, do verso 12 ao verso 13. Agora, tudo depende de como essa riqueza é adquirida, como essa riqueza ela é usada, e qual o lugar que a riqueza ocupa no nosso coração. Como eu já disse o seguinte, essa disparidade social que já existia entre os leitores iniciais de Tiago, era na realidade uma provação. E não só nesse contexto, eu gostaria de me ver uma coisa aqui à mente, eu gostaria de lembrar do Salmo 73, um Salmo de Asaf, onde o autor faz o seguinte questionamento a Deus em uma frase: por que os ricos prosperam? Por que os ímpios prosperam, melhor dizendo, e não todos os cristãos, ou todos os crentes? Isso era também um questionamento de Asaf. Meus irmãos, olhando com base aqui nesse verso 9, quando Tiago diz que o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, Tiago está dizendo que pode ser que Deus um dia lhe dê bens, mas pode ser também que Deus nunca lhe dê, inclusive, uma casa própria, e nem por isso ele deixou de lhe amar, e nem por isso ele deixou de ser o seu Deus, e nem por isso você deixou de ser salvo. Qual é o ponto aqui com base nesse verso 9? Infelizmente, existe muita gente que desenvolveu na sua caminhada de fé uma espécie de negação absurda. Tem irmãos que não gostam de dizer que estão passando por necessidades. Há irmãos que não gostam de dizer que estão passando por dificuldades, que não gostam de dizer que estão passando por provações, porque talvez essas pessoas pensem, isso é um péssimo testemunho.
Ou pense da seguinte maneira: é um testemunho vergonhoso. Eu gostaria de lhe dar um conselho inicial aqui, com base nesse verso de número 9. Quando você estiver passando por uma provação, seja ela de que espécie for, a última coisa que você tem que se preocupar é com sua reputação. A sua reputação, ela pode ser manchada, mas o que você tem que se preocupar é com o seu caráter, é com o que você pensa, é com as verdades bíblicas que estão, irmãos, no seu coração e na sua mente, é com o seu comportamento. Em outras palavras, você tem que se preocupar com o seu caráter. Por quê? Porque é o seu caráter que vai lhe colocar de pé na provação, é o seu caráter que lhe fará uma pessoa de fibra. É o seu caráter que faz com que você, irmãos, na hora da dor, não se abale diante da provação que você possa estar vivendo. Sabe por quê, cristão que está aqui me ouvindo nessa noite, ou que me acompanha por redes sociais? Nós ainda não chegamos em casa. Nós somos peregrinos e somos forasteiros. Nós estamos de passagem. E aqui o Senhor Jesus disse que nós teríamos aflições. Aflições. E talvez você esteja vivendo hoje, não sei, uma crise no seu matrimônio. Talvez igual aquele mar morto, que era tão conhecido pelos discípulos, que conhecia cada palmo daquele mar. Aliás, mar da Galileia, perdão. E de repente aquele mar se voltou contra ele. Talvez seu cônjuge seja assim hoje no seu casamento. Você casou cheio de sonhos. Você tem expectativas acerca do seu casamento. E de repente aquilo que era tão benéfico, que aparentemente era tão iluminado, aquilo que era um sonho para você, tornou-se um mar revolto. Eu gostaria de lhe dar um conselho aqui nessa noite. Olhe para a sua provação e encare-a de frente. Como, pastor? Orando ao Senhor por você, pela situação, e também pedindo a Deus sabedoria para como vencê-la. Me parece o seguinte aqui, irmãos. Tiago olha para os cristãos que estavam pobres, aliás, que eram pobres, e que podiam até um dia melhorar na sua condição social, e Tiago diz o seguinte a eles: vocês já são ricos. Se glorie na sua exaltação. O que significa isso? Se alegre pelo fato de você ter sido escolhido para ser filho de Deus. Você é filho de Deus. A sua salvação é garantida. Você não irá perdê-la em qualquer momento ou em qualquer instante da sua vida, pelo fato de você ser escolhido. Glorie-se nisso, por você ser amado no céu, por você ser conhecido no céu, por você ser alguém que antes da fundação do mundo, Deus se preocupou, entre aspas, em lhe salvar. Por isso Tiago diz: o irmão de condição humilde, glorie-se na sua exaltação. Mas interessante, né, que ele agora faz um contraste com o irmão de condição humilde. Verso 10 e verso 11. Olha o que ele diz. E o rico, na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, e a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Meu irmão, não há unanimidade no que diz respeito aos comentaristas com relação a esse rico do verso 10. Algumas pessoas acham que esse rico aqui, ele não é um cristão. Então, mas outros acham que Tiago está falando com ricos que eram cristãos. Então, como nós iremos interpretar esse texto? Suponha que esse rico do verso 10, ele não seja um cristão. Então, se esse rico do verso 10, ele não for um cristão, o que é que Tiago está nos ensinando? Tiago está nos ensinando o seguinte: que a prosperidade, que a riqueza, ela pode ser transformada facilmente por uma pessoa que não é cristã, como cristã também, em um Deus. Então essa pessoa, irmãos, irá trilhar toda a sua vida
todos os seus poucos anos aqui na terra, com o Deus riqueza, o mamon no seu coração, e nunca levará Deus a sério. Esse homem perderá, entre aspas, as oportunidades que terá na vida, porque a riqueza dele é o seu Deus. Um exemplo muito claro disso é a parábola do rico e Lázaro. O rico não foi para o inferno porque ele era rico. O rico foi para o inferno porque ele resolveu levar a vida toda dele sem Deus. Ele nunca levou Deus a sério. Esse era o problema dele. E Tiago diz que assim é um rico ímpio, que coloca em suas mãos, que coloca em seu coração, melhor dizendo, a riqueza como seu Deus. É dificilmente uma pessoa dessa, irmãos, se entregará ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Mas há uma segunda possibilidade aqui também. É que esse rico, ele seja um cristão. Ele seja um cristão. Então ele diz que o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. E ele continua dizendo que, porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece, assim também o rico murchará em seus caminhos. Eu vou voltar um pouquinho no verso 10, mas eu chamarei a sua atenção para o verso 11. Aqui Tiago apresenta a figura de uma flor, que castigada pelo sol escaldante da Palestina, perde a sua formosura, perde a sua beleza. Nós temos exemplos aqui, principalmente aqui no final do ano, quando os ipês em Campina, florescem, como é lindo. Mas são 2 ou 3 dias de um sol escaldante aqui no Nordeste, e eles perdem a formosura, os galhos ficam secos, a planta perde a beleza. Tiago está usando aqui uma figura tipo assim, ele diz, olha, assim é a riqueza, assim é aquela pessoa que só confia nos bens materiais. É algo efêmero, é algo que não pode lhe dar a salvação, pelo contrário, é algo que pode tomar o lugar de Deus na sua vida, e nós temos que ter cuidado. Tiago diz, assim é o rico, também crente, em todos os seus caminhos, entenda caminhos aí como o seguinte, em todos os seus negócios, em todos os seus casamentos, na saúde. Irmãos, nós somos um corpo que a cada dia está se degradando. Paulo chama esse corpo de tenda, e o corpo de glória de tabernáculo. Tenda é algo provisório, que você arma aqui em qualquer lugar. Assim também é o nosso corpo. A cada dia que passa, a notícia não é boa, mas é verdadeira, nós estamos morrendo. Nossos cabelos brancos denunciam isso. Nossas rugas denunciam isso. E ele chama a atenção aqui do verso 11, falando comigo e com você, sobre o quê? Sobre a brevidade dos nossos negócios, da nossa vida. Por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, se qualquer um de nós que estamos aqui nessa noite, se nós colocarmos a nossa esperança em algo ou em alguém criado, sua esperança terá prazo de validade. Mais cedo ou mais tarde você será um desesperado. É isso que Tiago está dizendo. Tiago está olhando para um rico na igreja e dizendo o seguinte, olha, se esse homem rico, ele está colocando a esperança dele na riqueza, na realidade a fé dele, a esperança dele, tem prazo de validade porque é passageira. Sabe por quê? Porque imagine uma pessoa riquíssima, que vive regaladamente, e isso é possível de acontecer, a provação chegar e lhe tirar a riqueza, e lhe tirar o poder, e lhe tirar a fama. Diga aí, irmãos. Em outras palavras, qual é a reação sua ou minha que estamos aqui? Que hoje temos um padrão de vida X, e de repente Deus, através de uma provação, fazer com que esse padrão de vida X, seu e meu, vá para menos X. Qual será a sua reação? Como você vai ficar?
Você me permite uma coisa aqui nessa noite? Se há algo, entre outras coisas, que eu admirava no pastor Afonso, para quem não conhece, foi presidente da nossa obra, e desenvolveu, infelizmente, um tumor no cérebro, e depois de 5 anos de luta contra um câncer, faleceu. Mas algo que eu admirava nele, é que em nenhum momento, seja de ser cirurgiado, foi cirurgiado uma vez, de fazer um exame, de ir para a quimioterapia, de ir para a radioterapia, em nenhum momento eu vi pastor Afonso murmurar. Ele vivia num patamar X, e aqui eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando de saúde, e passou a viver X menos Y, e ele continuou dizendo que Jesus era bom, e ele continuou dizendo que cria que ia para o céu, que a família não desesperasse que um dia ele se encontrava com ele. Por que esse homem fez isso? Por quê? Porque a provação na vida dele ele mostrou perseverança. Entenda perseverança como fé provada. Ele não se desviou, ele não se desesperou, ele não buscou outros caminhos, ele não buscou outros meios, não. Ele ficou debaixo da provação, permanecendo como? Permanecendo crente. Essa é a grande diferença, irmãos, de uma pessoa que vive no estado X e quando cai, desaparece do evangelho, desaparece da igreja, começa a culpar Deus. Qual a expectativa do nosso irmão Tiago aqui? É que esse irmão rico, que quando a pobreza chegasse na casa dele ou batesse a porta, ele olhasse para o irmão pobre, que ainda continuava como? Na sua exaltação, e pudesse dizer o seguinte: o Senhor é o meu pastor, eu não sinto falta de nada. Esse aqui é o ponto. Qual era o medo do escritor Tiago, irmãos? Quando uma provação chegar na minha vida, na sua, como chegou na vida desse rico, presta atenção, é que você não se torne o homem do verso 8 do capítulo 1. O homem de ânimo dobre, o homem que tem 2 faces no seu corpo, que é o quê? Que é inconstante, é indeciso em todos os seus caminhos. Em outras palavras, Tiago está dizendo o seguinte: olha, quando a provação chegar, eu não sei quantos aqui estão vivendo provação. Eu gostaria de lhe dizer algo aqui nessa noite. Se você estiver vivendo uma provação, não vem do diabo. É Deus trabalhando na sua vida, moldando o seu caráter, transformando você numa pessoa melhor. Pode ter certeza disso. Mas para passá-la, é preciso ter sabedoria. Você perguntaria: pastor, que sabedoria é essa? Eu já disse na pregação passada. Ela não é aprendida em banco de escola. Ela não é humana. Ela não vem da terra. Ela é divina. Sabedoria é olhar para a vida com os óculos de Deus. É quando você estiver passando por uma provação, por uma situação difícil, você fazer a seguinte pergunta: o que Deus quer me ensinar nisso tudo? Você perguntaria: por quê, pastor? Irmão, sabedoria é a palavra que Deus te dá quando você não tem nenhuma capacidade de entender o que está acontecendo. Eu vou repetir: sabedoria é a palavra que Deus lhe dá quando você não tem nenhuma capacidade de discernir o que está acontecendo com você. Então Deus chega e faz você entender o porquê do que você está passando. Mas também sabedoria é quando Ele não traz entendimento do porquê, mas Ele lhe dá sabedoria suficiente para você passar pela provação. Porque o que acontece em muitos casos, pessoas perdem fortuna, perdem a paz, perdem sossego, mas infelizmente também perdem a integridade. Nos versos anteriores, Tiago diz que a provação nos torna perfeitos e íntegros. Em outras palavras, nos torna pessoas maduras.
E infelizmente existem pessoas que não conseguem ir adiante da provação, não conseguem extrair nada de bom para as suas vidas, nada que vale a pena quando estão vivendo uma provação. E eu quero dizer uma coisa aqui a você, irmãos, em nome de Jesus. É muito difícil, irmãos, estar numa situação confortável, estar numa situação boa, seja na família, seja na sua vida financeira, seja no casamento, seja no seu emprego, seja na criação dos seus filhos, e de repente, tudo começar a desandar, tudo começar a sair dos trilhos. Eu gostaria que você percebesse e olhasse para o verso 10 e você entendesse o seguinte, que esse rico pode estar num contexto que ele não tem como entender ou como aceitar o que está acontecendo na vida dele. Quando a provação chega na nossa vida, é fácil a gente negar que estamos passando por ela. É fácil, irmãos, a gente tentar viver como se nada tivesse acontecendo. Mas o que Tiago está nos ensinando, que nada, absolutamente nada, será suficiente para roubar a sua fé, se você com paciência continuar debaixo do fardo da provação e deixar que Deus, o próprio Deus, retire da sua vida apenas aquilo que não serve. É isso que ele está nos ensinando aqui. Tiago está dizendo, ei, viva de forma digna, mesmo quando a provação chegar. Embora Deus tenha tirado talvez de pessoas aqui coisas que você valorizava, coisas que você disse o seguinte, eu não consigo viver sem isso, eu não posso viver sem isso, e Deus tem tirado. Aí você poderia perguntar, isso trouxe tristeza à minha vida, é verdade? Isso era importante para mim, talvez seja verdade para você, mas eu gostaria de lhe dizer aqui, com base no que nós estamos meditando nessa noite, tudo isso está gerando em você uma fé mais robusta. E eu posso lhe garantir o que eu vou dizer aqui nessa noite. Você vai passar por essa situação adversa de perdas mais forte. Você vai chegar mais crente depois de você passar pelo que você está passando. Porque eu não tenho dúvidas, não de conhecimento de causa, que há pessoas aqui nessa noite, ou talvez me acompanhando pelas redes sociais, que você hoje vive com menos. Há pessoas que estão aqui nessa noite, que têm enfrentado luta em criação de filho, no casamento. Você tem passado por lutas com relação à sua fé. Muitas vezes você questiona se você é cristão ou não. A vida não está fácil para algumas pessoas aqui. E por essa razão eu creio que Deus está nos enviando essa palavra nessa noite. Ele está dizendo, tem saído, você tem achado que tem perdido coisas preciosas. Na realidade, Deus está treinando a tua fé, testando a tua fé e retirando da tua vida apenas aquilo, irmãos, que não serve, para que você saia mais forte lá no final. Há um texto, lá na epístola de Pedro, na primeira epístola de Pedro, que Pedro diz que a nossa fé deve ser provada como ouro. E interessante, né? O ourives, quando ele ia purificar o ouro, ele purificava no fogo. E quando era que o metal estava no ponto? O metal só estava no ponto quando o ourives podia ver o rosto dele no metal. É assim que Deus testa a nossa fé. A gente evangeliza as pessoas dizendo o seguinte, Deus tem uma grande obra na sua vida, é verdade. Mas sabe qual é a grande obra de Deus na nossa vida? Nos fazer muito parecido com o Filho dele. E maturidade a gente não aprende lendo livros.
Integridade espiritual a gente não aprende com livros de biblioteca, não que você não deva ler, pelo contrário, deve. Mas maturidade espiritual a gente aprende sendo provado. Deus tirando coisas da gente, que a gente diz o seguinte: eu não vivo sem isso. Você já ouviu isso? Eu não vivo sem meu marido, eu não vivo sem meu emprego, eu não vivo sem meu celular. Aí Deus começa a tirar essas coisas. Aí você começa a perceber que o mais importante que você tem é sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Verso 12. Olha o que ele diz no verso 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Para quem Tiago está olhando aqui, irmãos, ainda? Quem é que Tiago está olhando aqui? Tiago está olhando aqui para o rico que perdeu a sua fortuna, mas que infelizmente não consegue olhar para a provação como meio de tratar o seu caráter, de tratar a sua personalidade, de fazê-lo alguém maduro, alguém de fibra, uma pessoa transformada, uma pessoa melhor, ou seja, uma pessoa de fé robusta. Infelizmente o rico ele não consegue ver isso. Mas não só o rico, ou qualquer outra pessoa que numa provação só consegue enxergar a dor, só consegue enxergar a tristeza. Então Tiago aqui, que era irmão de Jesus, meu irmão de Jesus, né? Ele está usando a mesma palavra que Jesus usa lá no Sermão do Monte, Macário, né? Bem-aventurado, ou felicíssimo. Para ele, quem era feliz? Para ele, quem era o cristão que realmente encontrou a felicidade? É aquele que suporta com perseverança, com paciência triunfadora o quê? A provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Para você, quem é uma pessoa feliz? Para você, quem é uma pessoa bem-aventurada? É aquele que com paciência suporta a aprovação, porque ele entende que ele vai ser aprovado. Em outras palavras, a fé dele será confirmada no dia do juízo final. Meus irmãos, eu gostaria de dizer uma frase aqui nessa noite com base nesse verso 12. Deus não despede ninguém de mãos vazias, exceto aqueles que estão cheios de si mesmos. O pastor Paul Walsh publicou uma frase essa semana que eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte, olha: cada óbito, cada cortejo fúnebre, cada túmulo, clama ao homem a deixar os cuidados fúteis deste mundo e meditar sobre a eternidade e preocupar-se para encontrar com o seu Deus. Eu vou repetir: cada óbito, cada cortejo fúnebre, cada túmulo clama ao homem a deixar os cuidados fúteis deste mundo e meditar sobre a eternidade e preparar-se para encontrar-se com o seu Deus. Eu estava estudando hoje à tarde para trazer essa palavra para os irmãos e vi um vídeo no YouTube com uma entrevista com essa cantora sertaneja que morreu na última sexta-feira, Marília Mendonça. Infelizmente faleceu com mais algumas pessoas. Eu não sabia. Ela começou a cantar na igreja. Ela é desviada do evangelho. E ela conta na entrevista dela que com 15 anos, a mãe dela foi abandonada pelo padrasto e veio uma provação muito grande sobre a casa dela, provação de pão, e ela abandonou o púlpito da igreja onde cantava e foi cantar em barzinho. Eu não vou entrar aqui no mérito se no acidente ela se arrependeu ou não. Eu tenho minha opinião, não vou expor aqui. O questionamento era esse: será que deu tempo ela se arrepender até a morte? Será que ela se arrependeu até a hora da morte? A Bíblia diz em Jonas 2,9 que a salvação pertence ao Senhor. Mas Tiago parece dizer o seguinte, que quando a provação chega, você não pode sair dela.
A sua fé será confirmada na provação. Sabe por quê? O cristão não depende da provisão. O cristão depende do provedor. Provação, todos nós aqui. Se você ainda não passou, nem se preocupe, você vai passar. Eu acho muito difícil alguém aqui que está aqui me ouvindo não ter passado por provação. Certamente você já passou. E também li uma história real de uma mulher que tinha 3 filhos. E o primeiro filho dessa mulher faleceu. E ela abriu a palavra do Senhor no Salmo 18, verso 45. E a Bíblia diz: o Senhor vive. E ela continuou firme na fé dela. Com pouco tempo morreu o segundo filho. Só ficou uma. E novamente ela foi para o Salmo 18, 45. Estava lá escrito: o Senhor vive. Com pouco tempo o esposo daquela mulher faleceu. Ela entrou em profunda melancolia. E depois de alguns dias, sem querer falar com ninguém, sem querer ouvir ninguém, a filha sobrevivente chegou no quarto dela, bateu 3 vezes na porta do quarto dela e disse: mãe, Deus morreu? De novo perguntou: mãe, Deus morreu? E ela respondeu: não, o Senhor vive. E aquela mulher se pôs de pé. Tudo isso aqui é perecível, mas a nossa fé nos levará para um lugar que tudo é eterno. Esse é o grande ponto. Tiago diz aí: feliz é essa pessoa que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Já nos foi dito aqui várias vezes: você pode fechar os olhos aqui, mas você os abrirá no céu. A vida eterna já nos foi garantida. Verso 13, diz assim, o texto sagrado: ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Pare um pouquinho aqui. Possivelmente, Tiago foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento. E Tiago escreve inicialmente a judeus cristãos. A igreja ainda não tinha gentil. Essa epístola foi escrita em volta de 40 depois de Cristo. E possivelmente é o primeiro documento que a igreja primitiva tem acesso. Então Tiago estava escrevendo para pessoas que conheciam profundamente o Antigo Testamento, como ele, eram judeus. E eu fiquei me perguntando aqui nesse verso de número 13: ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus. E ele diz: porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Em quem Tiago estava pensando? Eu vou lhe convidar, por favor, na mesma epístola, aí para o capítulo 5, verso 11. Vá para ele, por gentileza. É nesse personagem bíblico que Tiago está pensando quando escreve o verso 13. Olha o que ele diz: eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó, e sabe como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Quando Tiago escreve esse verso 13 aqui, sem dúvida alguma ele está pensando em Jó, porque ele diz: ninguém ao ser tentado diga: eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Interessante isso aqui, né? É tipo ele dizendo o seguinte aos leitores dele: ei, que é possível amar a Deus e passar por provações. Abra seus ouvidos. É possível você ser um crente fiel, dizimista, temente a Deus, obediente à sua palavra, que ama o seu irmão, que ama Deus acima de tudo, e mesmo assim você ser provado. Interessante, irmãos, que os amigos de Jó,
começaram a procurar defeito em Jó. E dizer: Jó, você está passando por isso porque você está em pecado. Mas o que me chama a atenção é que foi o próprio Deus que chegou para Jó e disse a Satanás, né? Conhece os meus servos Jó? E olha o testemunho que Deus diz sobre Jó: homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí eu lhe pergunto: quem é maior? O testemunho de Deus ou dos amigos de Jó? Claro que o de Deus. Jó era um homem íntegro, irmãos. Jó era um homem crente. Não estou dizendo que ele era perfeito, mas que se desviava do mal. Que o pecado na vida de Jó não era algo contumaz. Era um acidente, como já nos foi dito tantas vezes aqui, né? E mesmo assim Jó foi provado ao extremo. Eu lhe pergunto aqui, a pai e mãe que está aqui nessa noite, que pai e mãe não gostaria de ter os filhos de Jó? Pessoas que não precisavam do Natal para se reunir, eles viviam unidos. E Jó sabia disso, que mesmo que Jó partisse, que mesmo que a mulher de Jó partisse, esses filhos deles continuariam unidos, permaneceriam unidos. Então Jó era um homem crente, que tinha uma família crente. Agora, qual era o problema de Jó? Jó era meio confuso com relação a Deus. Porque na cabeça de Jó, se ele fosse obediente ao extremo, nada de mal chegaria a ele. E se ele fosse desobediente, o mal chegaria a ele. Jó pensava dessa maneira. E Deus vai ter uma conversa com Jó. Quando Jó pergunta: onde é que está teu tribunal? 16 vezes Jó diz a Deus: por quê? E Deus vai para uma audiência com Jó e diz: ô Jó, onde tu estava, Jó? Quando eu coloquei os fundamentos do mundo. Era como se Deus estivesse dizendo a Jó o seguinte: aonde tu estava, Jó, quando eu criei o crocodilo, quando eu criei o elefante? Quantas nuvens tem no céu, Jó? Quantos grãos de areia tem na terra, Jó? E Jó lá, olhando para Deus, sem saber o que responder. O que era que Deus estava querendo dizer a Jó o seguinte: eu não vou te responder nada acerca da tua provação. Eu só gostaria, Jó, que você entendesse o seguinte. E Jó entendeu que eu vivo. E Jó chegou a dizer diante de toda a prova: você imagina o que é isso? Num só dia você perder todos os seus bens, perder os 10 filhos, irmãos, e ainda olhar para essa situação e dizer o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Isso é que é grandioso. Jó não perdeu no momento da provação, Jó não perdeu a sua integridade, a sua perseverança. Ele não perdeu. Eu gostaria de dizer uma coisa aqui, antes de nós já adiantarmos um pouquinho no texto. Essa palavra é para você que está a um fio de perder a sua perseverança, porque você está vivendo na provação. Que está a um fio de perder a sua paciência, que está com a mente dividida, que está com dúvidas, que está dizendo: Senhor, por que eu estou sendo provado? Talvez Deus não lhe responda, ou talvez lhe responda, eu não sei. Mas uma coisa eu gostaria de dizer a você nessa noite: o seu Redentor, aquele que é apaixonado por você, ele vive. E um dia ele se levantará. E posso dizer aqui, sem sombra de dúvidas, toda provação que você está passando, vai passar. Porque tudo na sua vida tem um ponto final. Nada é eterno, inclusive a provação. Mas no verso 13 aqui, né? Continuando no verso 13, Jó diz que ninguém ao ser tentado diga: eu sou tentado por Deus. Ele diz: porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Eu gostaria de dizer algo aqui nessa noite aos irmãos. Irmãos, a prova, ela visa a nossa santificação. A tentação, ela visa a nossa queda. E você poderia me perguntar: pastor, o que é tentação? Presta atenção. Tentação é uma oportunidade de fazer uma coisa certa, de maneira errada. Vou lhe dar um exemplo. É lícito você prestar um concurso? Sim. Você pode prestar um concurso, é uma coisa certa. Mas é ilícito você tentar colar num concurso. É lícito você namorar? Sim.
Mas é ilícito, no seu namoro, você já ter relacionamento de pessoa casada. É lícito descansar, sim, mas é ilícito ter preguiça. Então, tentação é uma oportunidade de fazer uma coisa boa de maneira errada. Aí Tiago vai nos apresentar do verso 14 e o verso 15, né? Ele coloca o seguinte: Tiago, ele vê o pecado não como um ato, mas como um processo. Olha o que ele nos diz. Ao contrário, né, depois de dizer que Deus não tenta ninguém, ele diz: ao contrário, cada um de nós que estamos aqui somos tentados pela própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. O que é que ele está dizendo aqui? Que todo pecado que nós cometemos tem o nosso DNA. É cometido por nós. E ele diz que o pecado ele não é um ato, irmãos. Eu gostaria que você pensasse nisso nessa noite. Você não sai de casa e diz: hoje eu vou pecar. O pecado ele é um processo que tem alguns estágios. E começa com o que Tiago chama de cobiça. E você me perguntaria: o que é a cobiça? É o desejo de satisfazer um desejo legítimo, fora da vontade de Deus. Por isso que você precisa de maturidade. O pecado ele é gerado em nós. Quando nós começamos a desejar alguma coisa, mas aquilo não é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, o que é que acontece com a gente? A gente começa a cobiçar, e aí entra a ação do diabo, né? Porque ele é o enganador. Tiago diz que na cobiça nós somos enganados. O texto aqui diz o seguinte, no verso 14: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando? Quando esta o atrai e seduz. Ele diz o seguinte, que quando nós começamos a cobiçar, a cobiça ela é na realidade uma armadilha que lhe atrai e que lhe seduz. Eu posso lhe dizer uma verdade aqui nessa noite? O diabo, ele é um ser que ele mostra a isca, mas ele nunca mostra o anzol. Se existe alguém aqui em pecado nessa noite, deixa eu lhe dar alguns conselhos. O pecado vai lhe levar para onde você não deseja ir. Ele vai cobrar um preço que você não poderá pagar. Saia. Nós vamos ter um culto aqui de Santa Ceia nessa noite. É o culto propício para você se derramar diante do Senhor e dizer: Deus, eu vou abandonar. Eu vou deixar isso. Sabe por que eu estou lhe dando esse conselho? Porque se Ló soubesse o que tinha por trás de Sodoma e Gomorra, o que tinha por trás das campinas de Jordão, ele jamais teria ido para lá. Ele foi seduzido, ele foi atraído, e caiu na rede, caiu na armadilha, caiu na teia, e perdeu a família. O coração da mulher de Ló ficou lá, o coração das filhas de Ló ficou lá, os bens de Ló ficaram lá. Ele foi salvo pela infinita misericórdia e graça de Deus. Mas se Ló soubesse o que estava por trás daquela isca, ele jamais teria ido. É isso que Tiago está dizendo. No céu nós teremos consciência, nós nos reconheceremos. E talvez você tenha a oportunidade, não sei, de um dia ver Davi, o rei Davi. E você, me permita a conjectura, chamá-lo assim num canto e dizer: Davi, se você soubesse que aquela olhadinha para Betseba, quando ela estava tomando banho, ia trazer tanto transtorno para a tua casa, tu teria ido? Com certeza. Ele dirá a você que não. Eu repito, o diabo ele mostra a isca, mas jamais o anzol.
você ficará preso por mais tempo do que você está disposto a ficar. E você pagará um preço que você jamais terá condições de pagar. É isso que o pecado faz na nossa vida. E no verso 15, ele diz o seguinte, olha, então a cobiça, veja que a cobiça está grávida, né? Depois de haver concebido, o que é conceber, né? Conceber é dar à luz, é procriar. Dar à luz a quem? Dar à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, ele gera o quê? Ele gera a morte. O que Tiago está nos ensinando aqui no verso 15? Que o pecado se origina quando nós deixamos nos seduzir pela cobiça e damos a ela o consentimento de governar a nossa vida. E depois, irmãos, que o pecado é cometido, ele gera a morte. Presta atenção aqui. Morte aqui não é morte eterna. Sabe o que Tiago está me ensinando e ensinando a você aqui? Ele está dizendo algo interessante. Mesmo a cristãos verdadeiros que estão aqui nessa noite, ele não está dizendo que o cristão perde a salvação. Mas parece que ele está lhe submetendo a um teste, ou submetendo seus leitores a um teste. O que ele está afirmando é o seguinte: quando nós que somos cristãos, isso talvez seja um teste para você saber se você é cristão ou não. Quando você comete um pecado, como é que sua alma fica? Olha, irmão, se você é alguém que comete um mal contra outra pessoa, e você consegue dormir em berço esplêndido, e você consegue ter uma noite de sono, sem estar pensando em consertar a sua vida com aquele irmão, tenha cuidado com a sua fé. Se você é alguém que consegue navegar por sites pornográficos, e no outro dia você sai para trabalhar, sai para estudar, como se nada tivesse acontecido, cuidado com sua fé. Porque o que Tiago está dizendo aqui nesse verso 15 é muito sério. A cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, quando ele é consumado, gera a morte. O que é que ele está afirmando aqui, irmão? Principalmente para nós cristãos. Que quando nós pecamos, nós ficamos confusos. Que quando nós pecamos, existe no nosso coração uma tristeza profunda. Que quando nós pecamos, a nossa alma fica amortecida. Que quando eu e você peca, a gente não consegue olhar um nos olhos do outro. Se isso não acontece com você, tenha cuidado só com relação à sua fé. Isso é muito sério, irmãos. Né? Ele vai continuar nessa linha de pensamento do verso 19 para lá. A gente não vai entrar lá, é claro, evidentemente, nessa noite. Já vamos concluir. Verso 16 ao verso 18. Olha o que ele diz. Não se engane, meus amados irmãos. Por que ele diz isso, né? Ele está relacionando o verso 16 com o verso 17 e 18, possivelmente. Ele está dizendo o seguinte, olha, não se engane, ou seja, não tenha dúvida acerca do caráter de Deus. Não tenha Deus como um ser malvado. Não se engane. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo dos pais das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O que é que Tiago está dizendo? Isso parece loucura, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são sinônimos. Tiago está dizendo uma coisa interessante aqui, ele diz o seguinte, olha, tudo que acontece de bom na sua vida, tudo, o ar que você está respirando agora, o dom da vida, sua família, seu emprego, tudo isso vem de Deus. Agora inclua também nesse pacote a aprovação. Sabe o que Tiago está dizendo? Quando a aprovação chegar na sua casa, é provação, beija, agarre-se com ela, diga que ela é sua. Se Jesus Cristo não tivesse beijado a sua aprovação, a cruz, se ele tivesse negado a aprovação da cruz, nós não teríamos a vida eterna.
Mas a provação, o próprio Cristo abraçou ela e morreu por nós. Ele está dizendo que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de quem? Vem de Deus. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, o que vem do alto, né? O que vem do céu, vem para nos fortalecer, para nos amadurecer, para nos tornar pessoas melhores. Meus irmãos, o céu governa a terra. Se você tem 20, 30, 40 anos de evangélico e você ainda continua uma pessoa soberba, é porque faltou provação na sua vida. E Deus manda isso na nossa vida, sabe? Para tirar de nós aquilo que não agrada a Ele. Se você não é uma pessoa humilde de espírito, dependente de Deus, pode aguardar. Se Deus tem plano na sua vida, Ele vai trabalhar com você através da aprovação. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo dos pais das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago está dizendo o seguinte: o sol e a lua, até a sombra do sol, até a sombra da lua varia. Mas Deus, que é o Criador deles, o Pai dos luzeiros, Ele não pode variar. Em outras palavras, Ele está dizendo o seguinte: Deus é bom. Há um louvor que diz isso, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Porém, se Ele não fizer, Ele continua o quê? Ele continua sendo Deus. Eu lhe pergunto, é na sua vida? É na sua vida? Mas eu gostaria de dizer algo aqui também a você. Não é pecado ser tentado. Pecado é ceder à tentação. Martinho Lutero tem uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte, olha: você não pode impedir que um pássaro voe sobre sua cabeça, mas você pode impedir que esse pássaro faça um ninho sobre ela. Não é pecado ser tentado, pecado é cair na tentação. E concluindo o verso 18, para nós partirmos para o segundo momento, ele diz o seguinte, olha: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Louvado seja o nome do Senhor. Foi a vontade de Deus que lhe regenerou. Foi a vontade de Deus que lhe tornou uma nova criatura. Ele quis. Como foi dito aqui pelo diácono Denildo no início. Nós não temos mérito, nós não temos, irmãos, nenhum mérito na salvação. Apenas Deus resolveu nos amar. É isso que ele está dizendo aqui. Segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Você ouviu o Evangelho e se rendeu a Ele. E por essa razão, Ele lhe tornou uma nova criatura. E meu querido, eu gostaria de dizer uma coisa aqui, ó. Deus vai trabalhar com você. Enquanto você não se dobrar à vontade dEle, Deus vai continuar trabalhando em sua vida. Como, pastor? Através da aprovação. Até você ser aprovado. Até você dizer, Deus, eu me rendo. Eu abro mão, Senhor, daquilo que é importante, que era importante para mim, para abraçar a Ti. Eu termino com uma frase que eu não sei, aliás, eu sei quem é o autor, vou citar aqui a autora, Elizabeth Elliot. Ela diz o seguinte, olha: não é muito resistente a fé que, para sobreviver, precisa distorcer ou ignorar os fatos. Deus não manda que a gente peça provação a Ele, não. Mas talvez sua oração nessa noite seja a seguinte: Senhor, prova-me, e eu sairei mais limpo do que a neve. Me lava com hisopo, Senhor. Não permita que eu me perca, mas que através de tudo que você tem feito na minha vida, Senhor, eu me torne uma pessoa melhor. Já vou convidar o pastor Jamerson, mas eu gostaria de dizer a você o seguinte: faz quase 16 anos que eu terminei o seminário.
E na sala de aula, Deus usou muitas pessoas para mim, sempre batia no meu ombro e dizia: cinja os lombos, porque Deus vai lhe quebrar. Eu nunca disse isso a ninguém, mas faz 5 anos que Deus me moe, que Deus me tosse, que Deus está me quebrando. Eu sempre digo, é a pessoa que eu compartilho, é minha esposa. Eu sempre digo a ela: Deus está nos passando no moinho. Dói, dói. Mas eu posso dizer a você com conhecimento de causa: nós temos nos tornado cristãos melhores. Sabe o que eu tenho dito a Deus? Bendita provação. Por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Que Deus nos abençoe nessa noite.